Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos bater um papo aqui agora, gente, antes mesmo de entrar no próprio projeto, né, do teu banco de dados, sobre chaves que você pode ter em uma tabela de um banco de dados. E de uma forma bem interessante, esse conceito de chave, o pessoal pensa, pô, o conceito de chave vai ser aplicado somente à modelagem relacional, Pacheco? Não, entendeu? Aqui a gente está juntando alguns conceitos para depois entrar na modelagem, não é? O que eu falei para vocês? Tá, primeiro ponto, a arquitetura de 3 esquemas tem que ser diferenciada, afinal de contas, do quê? Do seu modelo, da sua modelagem do teu banco de dados, ok? Outro ponto, quem é que criou a abordagem relacional? Edgar Frank Code trouxe 12 regras, que na verdade variam entre 11 e 13 ali, né, funcionalmente, joia? E dali em diante eu quero bater um papo com vocês sobre o uso de chaves. O que vai ser uma chave, afinal de contas? Uma chave, gente, é um atributo que você tem em uma tabela. Seja uma tabela do modelo relacional, seja uma tabela dimensional, por exemplo, né, que você vai utilizar lá no modelo multidimensional, seja uma tabela fato, que também entra ali na nossa parte conceitual do nosso modelo dimensional, mas enfim, é um atributo que possui características específicas, características e comportamentos específicos, que vão ser basicamente comportamentos baseados justamente em quê? Em coisas que você em certos momentos poderia identificar como único dentro de uma tabela, para um registro que você tem ali na tua tabela, seja inclusive para poder relacionar uma tabela com a outra, ok? Nesse momento o pessoal sempre fica com aquela ideia, né, Pacheco? Uma chave obrigatoriamente é um índice? Não. Uma chave, ela tem, na verdade, uma tendência a se tornar um índice, tá? Aí para FGV sempre é isso que você vai considerar. Por quê? O que vai ser o índice? O índice é também um atributo com características especiais, só que serve basicamente para poder facilitar pesquisas no teu banco de dados. Então vamos pensar bem, se um tipo de chave identifica univocamente um registro, uma entidade, ela tem uma probabilidade forte de se tornar um índice a partir do momento que você precise identificar como único um registro. Entendeu a relação que nós temos aqui? Bacana? Primeira chave que a gente vai ver aqui, ou tipo de chave que a gente vai ver, é justamente a nossa superchave, tá bom? Aqui, ó. A nossa superchave. O que ela é a superchave pela própria definição? Gente, a superchave é um atributo ou qualquer conjunto de atributos que você tenha em uma relação, ou seja, uma tabela, que vai fazer com que um registro seja identificado univocamente, que ele seja identificado como único, ok? Exemplos que nós temos: CPF, RG, versus mais o estado que você tem no teu RG, sua carteira de motorista, ok? A combinação do teu CPF da mãe, entendeu? Com a sua data e hora de nascimento. Por quê? Cara, no CPF da tua mãe ninguém nasceu na tua data e hora exatamente. Nem tem irmão gêmeo, né? Um vem depois, o primeiro, o outro vem depois. Não é assim que acontece? Então isso seriam super chaves, ok? Agora eu quero que você pense na seguinte situação. Faria algum sentido para ter uma identificação única que você combinasse CPF mais sua CNH? Não faz sentido, por quê? Porque você já tem uma identificação unívoca com o CPF e o seu CNH. Nesse momento, então, você coloca esses atributos que não fazem nenhum sentido você ficar combinando para poder obter uma outra superchave no conceito de chave candidata. O que é chave candidata, então? Todo e qualquer atributo ou conjunto de atributos para os quais não faz sentido, entendeu? Não tem o porquê você formar uma outra superchave com eles. Dali em diante você vai perguntar, Pacheco, ela é chave candidata ao quê? Afinal de contas, no momento de uma modelagem, ela recebe esse nome de chave candidata justamente por ser uma chave candidata a ser uma chave primária. Entenderam como é que é? Ah, Pacheco, entendi. E o que vai ser a sua chave primária? É uma chave candidata que, de acordo com uma definição negocial, uma escolha negocial, uma necessidade negocial, ou seja, uma necessidade estratégica, uma necessidade da área de negócio, ela tornou-se então uma chave primária. Como, por exemplo, se você tiver aí no TSE, como que você é identificado univocamente como eleitor? Não é pela CNH, não é pelo CPF, é pelo quê?
dentro daquela área negocial, daquele domínio negocial? Justamente pelo seu título eleitoral. Reparou como é que é? A criança, quando é bebezinha, entenderam? Chega ali no SEIB. Uma criança poderia ser identificada por CPF? Poderia. Meu filho tem CPF desde que nasceu. Entendeu? Mas não é toda criança que é assim. E dali em diante, simplesmente, a criança não poderia fazer um exame no laboratório exame, no laboratório SEIB, qualquer laboratório que tiver aí que você conheça. Pois é, como que a criança vai ser identificada ali no SEIB, inclusive? CPF da mãe, data e hora de nascimento da criança. Entenderam? Isso é uma chave primária. Então a chave primária vai ter algumas características que eu quero que você já tome nota. Daí por quê? Porque são características que caem em prova o tempo todo. Como ela já foi uma super chave, ela tem o quê? A característica de identificar o quê? Univocamente um registro. Tudo bem? Então ela identifica univocamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ela for formada por um atributo, o conteúdo desse atributo não pode se repetir em mais do que um registro. Se tiver dois registros, não pode acontecer isso. Entendeu como é que é? Se ela for formada por dois atributos, a combinação dos valores desses dois atributos não pode se repetir. Isso é uma chave primária. Segunda característica dela é que ela não pode ser nula. Isso é muito importante para a FGV, inclusive. Por quê? Quando você declara no SQL, ok, um atributo como primary key, como chave primária, ele automaticamente acaba sendo o quê? Acaba sendo considerado como not null. Só que para a FGV em algumas questões, que eu já peguei de 2017, 2018, inclusive dentro do conteúdo de SQL, o que a banca faz para vocês? Ela coloca a obrigatoriedade, inclusive, do que? Se você colocar not null, vai estar mais certo aquele item do que se ele tivesse sem o not null. Entendeu como? Se você estivesse aceitando valores nulos ali na tua chave primária. Outra característica. Pode ser formada por qualquer tipo de dado. Isso quer dizer, então, que ela pode ser formada por um dado numérico, um dado alfanumérico, uma data, hora, seja o que for. E, por final, nas características genéricas, pode ser formada por qualquer quantidade de atributos. Isso é a tua chave primária, ok? Agora eu vou colocar uma observação de vermelho. Por quê? Porque é uma observação que, inclusive, a FGV vez ou outra acaba perguntando e a galera dá uma moscada cabulosa. Ela vai ser escolhida o quê? Preferencialmente, para referenciar o respectivo registro. Por que preferencialmente, Pacheco? Quando você tem uma chave estrangeira, essa chave estrangeira é um atributo utilizado em uma outra tabela que está referenciando a tabela atual. Entendeu como é que é? Então, essa chave estrangeira, ela preferencialmente vai referenciar a sua chave primária. Por que preferencialmente? Por que preferencialmente? Porque você já tem chaves candidatas. Suas chaves candidatas identificam um registro também como unívoco, como único. Não é isso que está acontecendo? Então, nesse momento, essa sua chave candidata recebe, inclusive, um nome, dependendo da modelagem que você estiver utilizando, de chave alternativa. E por que chave alternativa? Porque se você não estiver utilizando a chave primária, você pode utilizar sua chave alternativa para referenciar o respectivo registro. Tá bom para vocês? Caraca, Pacheco, que louco, hein? Muito bom, muito bom. Alguns conceitos adicionais. Se eu tenho uma chave alternativa, a minha chave alternativa, ela pode assumir valores nulos? Pela definição dentro de modelagem, não. Pelo SQL padrão ANSI, que é o SQL mesmo, ele acaba aceitando. Então você tem que dar uma balanceada aí e observar o que o avaliador está perguntando para vocês exatamente. Beleza? Bora para a questão.
questãozinha aí da Receita Federal do Brasil, de 2023. Eita concurso que deu o que falar, né, gente? Eita concurso que deu treta. Considere um banco de dados relacional, em que as operações de insert e update efetuadas numa certa tabela devem ser monitoradas e anotadas com subsídio aos procedimentos de auditoria. Do jeito que eu falei, vamos o quê? Revisando cada tópico e aproveitando as questões para poder revisarmos e introduzirmos novos conhecimentos. Como subsídio aos procedimentos de auditoria da empresa. Essa tabela é utilizada por uma série de aplicações em diferentes tipos de transações e iniciadas por um número considerável de usuários. Nesse cenário, acenar o mecanismo mais adequado para a implementação desse monitoramento. O que ele quer fazer, afinal de contas? Vamos ler novamente? Um banco de dados em que operações de insert e update efetuadas numa certa tabela devem ser monitoradas e anotadas como subsídio aos procedimentos de auditoria da empresa. Beleza, o que ele está pedindo? Quando acontecer um certo tipo de ação, que é de insert ou de update, eu preciso registrar. Entendeu como? Esse tipo de operação em algum local. Como, por exemplo, um log, poderia ser bacana. Isso daqui, gente, é realizado, ok? Por um mecanismo que nós chamamos de gatilho. Gatilho mesmo, por quê? Apertei o gatilho, sai a bala. Supostamente seria isso. Entendeu como é que é? Esse gatilho, em inglês, é chamado de trigger. Bacana? Esse nosso trigger, como que ele funciona? Ele funciona o quê? Mediante a realização de uma operação. Realizei uma operação after update, after insert, por exemplo, faça algum tipo de operação. E pode funcionar também com before. Ele pode ser um gatilho que é executado que antes da realização de uma operação. Então eu poderia ter um gatilho que trabalha inclusive com before update, before insert no meu banco de dados. Poderia sim. Então o nosso gabarito é letra C. Entenderam? O que são nossas triggers? Bacana. Cursores são o quê? Demarcadores específicos que você tem na tua base de dados. Story de procedures são procedimentos de armazenamento. É quando você quer realizar algum tipo de procedimento, como por exemplo procedimento condicional, um procedimento de looping, inclusive dentro da tua base de dados de armazenamento. Utilitários de exportação, termo extremamente genérico aí utilizado para poder falar que você está trabalhando com a exportação de algum tipo de dado ou algo do gênero. E as nossas views são as visões. A gente já trabalhou bastante, inclusive, com esse conceito, né? Dentro da parte conceitual aqui de banco de dados, de acordo com a FGV, assim como dentro aqui até mesmo da especificação de views que nós temos aqui no nosso nível de visão. Mais uma questão. No sistema gerenciadores de banco de dados, olha que legal isso aqui. A cláusula onLead Cascade aplica-se usualmente à especificação do quê? Vamos pensar na seguinte característica. Integridade referencial. Esse é o assunto agora. E vai tomando nota, velho. A questão aqui é para a gente poder aproveitar bastante mesmo o conteúdo que é cobrado aqui nas nossas questões. Como que eu garanto a integridade referencial? Primeiro ponto, o que vai te garantir a integridade referencial é justamente o uso de chaves estrangeiras, tá? Por quê? Suponhamos que você tem uma tabela cliente e uma tabela dependente. Cliente de um clube, dependente daquele cliente do clube. Ok? Basicamente, o que você vai ter? Você pode ter um cliente que tenha vários dependentes. Tá de acordo? Pegou como é que funciona? Joia, então. Como que eu garanto a integridade referencial, ou seja, a integridade da referência que eu estou tendo entre os dependentes que eu tenho no clube e o respectivo cliente dos quais eles são dependentes? Utilizando a chave estrangeira, que eu vou colocar na minha tabela de dependente. Todo mundo entendeu isso? Pegou? Ficou claro? Bacana, então. Ao deletar um cliente, suponhamos então o cliente Gabriel Pacheco, eu teria ali em algum momento os meus dependentes, né? Sei lá, meu filho, minha mãe, entendeu? Minha irmã mais velha e por aí vai. O que poderia acontecer nesse exato momento? Se eu simplesmente apago o registro do Gabriel Pacheco? Uai, Pacheco, esses registros de dependentes ficariam dependentes órfãos. E o órfão, gente, é um termo utilizado até mesmo para o próprio relacionamento. Seriam o quê? Registros órfãos. Seria isso que eu teria em mãos. Todo mundo entendeu como é que acontece? Joia. Para que isso não aconteça, o que eu posso ter nesse exato momento? Uma cláusula criada no meu banco de dados para que, se por exemplo eu apagar o Gabriel Pacheco, vai apagar os dependentes dele em cascata. É o nosso delete cascade. Então, basicamente, aqui vocês já identificaram que, inclusive,
o nosso gabarito são o quê? São as nossas chaves estrangeiras. Não é isso que vai acontecer? Bacana. Mas eu posso ter outros eventos, outros mecanismos, outras cláusulas a serem utilizadas aqui. Como, por exemplo, ao invés de trabalhar com delete cascade, eu posso fazer o quê? Ao invés de um delete cascade? Posso fazer um delete restrict. Detectei, afinal de contas, que o Pacheco tem dependentes, não vou deixar o registro do Pacheco ser apagado. Entendeu como é que funciona? Pacheco, interessante. Esse é um delete. O delete aqui, afinal de contas, poderia ser substituído, inclusive, por update. O que vocês acham? Com certeza, né? Ao atualizar, eu poderia ter o cascade. Ao atualizar, eu poderia ter o que? O restrict. Assim como eu poderia ter a opção de set, que seria para quê? Para poder configurar o registro, que depende, afinal de contas, do outro, com as características que foram atualizadas. Índices, já trabalhamos com elas, com o termo, bacana, né? Procedures armazenadas, são história de procedures, são procedimentos armazenados, ok? Procedimentos de armazenamento. Tabelas dependentes, são tabelas que dependem umas das outras, e views são as nossas visões, gabarito letra A, e vai tomando nota. Questão aqui não vai faltar não. Vamos lá? Em relação a bancos de dados relacionais, analise as afirmativas abaixo. Dali em diante ele está pedindo o que é correto. Aluno que é aluno meu não vai bancar o trouxa e fica lendo item sem saber o que ele está pedindo. Não é isso? Uma chave primária identifica um registro de forma única. Isso aqui está certo. Não podendo eventualmente assumir valor nulo. De forma alguma, não é? Eventualmente é o quê? Em cima de um evento, o eventualmente a gente acaba, né? Acaba, vamos colocar ali, interpretando ele, né? Até mesmo na língua portuguesa, como que coisas, né, que não aconteceriam o tempo todo, mas eventualmente é porque dentro de um evento ele não pode assumir valor nulo. Isso aqui está correto. Número 2. Uma chave estrangeira não pode apontar para uma chave primária da mesma tabela. Claro que pode. E quando que ela vai fazer isso, Pachecão? Imagina uma tabela, como por exemplo, pessoa. Tabela pessoa. Tudo bem? Bacana. Uma pessoa pode se casar com outra pessoa? Essa pessoa, inclusive, seria uma cônjuge da outra? Faria algum sentido eu ter pessoa 1 e pessoa 2 para que uma se tornasse cônjuge da outra? Não faria nenhum sentido. Então o que eu tenho? Eu tenho uma tabela chamada pessoa, lá no cartório, lá cidadão, sei lá no cartório de registro civil, não é isso que acontece? E uma pessoa se casa com a outra pessoa. Então veja que nesse exato momento eu teria uma chave estrangeira que seria o quê? Chamada de cônjuge, apontando para a própria pessoa. Pronto, está resolvido. Então uma chave estrangeira pode apontar para a mesma tabela? Pode. Qual é o nome desse tipo de relacionamento se você já estudou? É um autorrelacionamento. Ou também chamado o quê? Relacionamento unário, né? A gente vai aprofundar esse conteúdo daqui a pouco. Uma chave candidata é aquela que define uma combinação de atributos entre tabelas, mas não pode ser uma chave primária, né? Absolutamente nada a ver, não é? Absolutamente nada a ver, né? Define combinação de atributos entre tabelas, patá e tudo mais. O que é a chave candidata? Ela era uma superchave para as quais ou para a qual não tem nenhum tipo de sentido você formar uma outra superchave. Então, gabarito letra A de amor. Pega mais uma. Na construção de bancos de dados relacionais, o conceito de integridade referencial é usualmente implementado por meio de qual restrição? Restrições de chaves estrangeiras. Pacheco, as nossas restrições, que são chamadas também de constraints, podem ser características, inclusive, de uma chave primária? Pode, por quê? A partir do momento que a chave primária, você tem restrições naquele atributo. Não é verdade? Não pode repetir, não pode ser nulo e por aí vai. Então é uma restrição. Se eu pego, afinal de contas, a minha chave estrangeira é também uma restrição? Sim, por quê? Porque a sua tabela que está referenciando a outra tabela, ela tem uma restrição de integridade que seria qual? Exatamente, eu só posso me relacionar e registrar algo na minha tabela que está referenciando a outra, dependente, cliente, se aquele cliente existir. Entenderam como é que é? Então isso são restrições também. Bacana? Dali em diante ele segue falando um pouquinho sobre o quê? Cláusulas check. Não é, mas o que é uma cláusula check? É uma cláusula de verificação, de validação. Entendeu? Se um dado está dentro de um domínio específico. Isso é uma cláusula check. Collation strings. Estudamos isso, não foi? Inclusive nossas aulas de conceitos de banco de dados, onde você tem o quê? São descrições específicas que nós temos das strings. Triggers, já estudamos? Gatilhos, né? História de procedures. Procedures de armazenamento, procedures armazenadas e por aí vai. Já trabalhamos com elas também.
Ok, gente? Bacana, Pacheco. Agora a gente começa a trabalhar com o quê? Com o nosso modelo de dados. O que é um modelo de dados, afinal de contas? É um conjunto de ferramentas conceituais usadas para a descrição dos dados, relacionamentos entre eles, semântica dos dados e regras de consistência. Inicialmente eu vou dar o quê? Um overview sobre como eles funcionam, entenderam? E depois eu entro na modelagem conceitual, na modelagem lógica, no modelo físico, quando estiver orientado ao quê? Quando estiver orientado efetivamente à abordagem relacional. Belezinha? Vamos lá então, Pachecão. Pega aqui comigo, gente, por favor. Características específicas do nosso modelo conceitual. O modelo conceitual, como modelo conceitual, ele vai ser sempre considerado um projeto, um tipo de modelagem que tem como principal objetivo realizar um alinhamento perfeito, né, entre uma área de tecnologia da informação, uma área de banco de dados e por aí vai, bacana, e a área cliente. Se a gente for comparar, inclusive, com o ciclo de vida de software, é basicamente o momento, inclusive, que você estaria fazendo o quê? Você estaria ali, né, licitando requisitos e querendo fazer desenhos e elaborações bacanas para poder validar aquele requisito juntamente com uma área negocial. Só que aqui você está falando do quê? Você está falando especificamente da parte de banco de dados, da camada sua de banco de dados. Entendeu como é que é? É quando você entra no seu modelo conceitual. Outra característica, por ser um modelo conceitual, ou seja, o conceito que você está colocando para jogo ali do respectivo sistema, o seu modelo conceitual é 100% independente do banco de dados onde ele está sendo implementado. Ele é 100% independente, tudo bem? 100% independente do banco de dados onde ele está sendo implementado. Ficou claro isso? Então, Pacheco, se eu posso estar dando um modelo conceitual ali, cara, no futuro, de repente, eu vou cair uma abordagem orientada a objetos? Pode. Posso cair simplesmente ali e eu não sei qual que vai ser o SGBD onde ele vai ser implementado? Pode. Por quê? É um modelo conceitual. É um modelo só de alinhamento entre conceitos. Entendeu como é que é? É o tal do negócio de você falar o seguinte, cara, será que eu realmente estou entendendo o que você está me falando? Eu vou desenhar para ver se eu estou entendendo. Em contrapartida, o nosso modelo lógico, ele é a respectiva implementação do banco de dados. Então, quando você fala do seu modelo lógico, ele vai lidar com o quê? A especificação do teu banco de dados. Então, se você está, por exemplo, trabalhando com abordagem relacional, você está falando da especificação das tabelas e dos seus relacionamentos, só que em formato de quê? De tabela. Entendeu como é que é? Ah, Pacheco, entendi. Se eu estou falando da abordagem multidimensional, eu estou falando da implementação do próprio cubo de dados. Pô, Pacheco, tô pegando, cara, entendi. E o meu modelo físico, o que que ele é? O modelo físico, ele vai te dizer como que os bancos de dados, como que os dados estão efetivamente armazenados. Existe uma peculiaridade. Por quê? Quando você trabalha no modelo conceitual e no teu modelo lógico, você vai trabalhar aqui com um conceito chamado abstração. Abstração. E o que que é a nossa abstração? É a capacidade que você tem, certo? De retirar de um grande mundão que você pode ter, ou de um mini mundo, somente aquilo que é realmente importante para aquele momento. Entendeu como? Então, quando você fala para a FGV, inclusive, sobre modelos de abstração, a FGV sempre vai considerar que somente o modelo conceitual e o modelo lógico são modelos de abstração. Por quê? O modelo físico você não implementa. Eu não implemento. O analista de dados não implementa. O modelo físico é o quê? É como aqueles dados estarão armazenados em bits e bytes. Pronto, acabou. Então, quando você já gera o teu modelo lógico, começa a implementar alguma coisa ali, colocando algum dado, você já tem o teu modelo físico feito. O teu modelo físico não te gera uma capacidade de abstração. Isso ficou claro? Bacana, então? Joia? Então pega essa questão aqui, por favor, agora da Cefaz Bahia, agente de tributos estatuais, área de tecnologia da informação. Com relação aos conceitos de banco de dados relacionais, analise as afirmativas a seguir. O que ele está pedindo? Ele está pedindo que ele está correto. Vamos embora? Olha lá. Instância do banco se refere à supressão de detalhes da organização e do armazenamento de dados, descartando para um melhor conhecimento desses dados os recursos essenciais. Isso aqui não é instância. Isso aqui é o quê? Isso aqui é abstração. Isso aqui é o quê? Abstração. É quando você literalmente faz o quê? Retira somente aquilo que você precisa. Isso é abstração. Número 2. Modelo de dados se refere a uma coleção de conceitos que podem ser utilizados para descrever a estrutura de um banco de dados, oferecendo os meios necessários para alcançar essa abstração. E tem 2, está correto, né? Se o 1 está errado e o 2 está correto, você precisaria jogar o 3, né? Você já cai aqui na letra B. Mas vamos jogar o 3 aqui para a gente poder ver do que ele está falando? Fala aqui comigo. Abstração de dados refere
aos conjuntos de dados e metadados e usuários presentes no servidor de dados em um determinado momento, não é? Galerinha, isso aqui seria o que, afinal de contas? Isso aqui seria a tua instância. Tá ok? Tá errado, teu gabarito continua sendo a letra B de beijinho. Pega mais uma. Um modelo de dados é uma descrição formal das estruturas de dados presentes em um banco de dados. Os dois níveis de abstração dos modelos de dados considerados em um projeto de banco de dados são quais? Conceitual e lógico. Pacheco, eu quero colocar o físico também. Você quer colocar, você vai errar. Eu acabei de explicar para vocês por que o físico não é um modelo de abstração, não é um nível de abstração dentro de um projeto de banco de dados. Agora, Pacheco, se ele falar para mim quais são os 3 modelos de banco de dados que eu posso ter, aí você vai considerar o físico, mas ele não é um nível de abstração. Beleza? Galera linda, maravilhosa, show de bola da minha vida. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto, né? Aí a gente já começa a trabalhar com o modelo conceitual dentro da visão da abordagem relacional e inclusive as nossas aulas aceleram mais um pouco. Por quê? A gente conseguiu conceituar direitinho tudo que precisava, mostrei para vocês como isso é cobrado em questões. Bom, agora a gente senta o sarrafo. Valeu? Aquele abraço, gente. Até já. Tchau.